Olá, meus caros, professor Murilo Gutierrez. Vamos dar prosseguimento às aulas de processo de execução. E no contexto que nós estamos falando é sobre a execução por quantia certa contra devedor solvente. Então, execução por quantia. Especificamente, nós estamos tratando sobre a execução por título extrajudicial, porque é lá na execução por título extrajudicial que nós temos o procedimento mais detalhado, o procedimento mais esmiuçado, no qual todos os demais procedimentos executivos por quantia vão se embebedar, vão se valer das regras ali presentes. Pois bem, então o tema de hoje é um dos temas fundamentais do estudo do processo de execução por quantia, que é justamente falar sobre penhora. A penhora é um assunto um pouco extenso, então eu vou ter que dividir em algumas partes, acredito que em 3 partes. Então, essa primeira parte vai ser uma parte mais introdutória, em que nós vamos versar sobre o que vem a ser a penhora, os efeitos da penhora, efeito processual, efeito material, e no que ela incide. O princípio da patrimonialidade aqui é um assunto que vai nos importar bastante. E também, e principalmente, vamos falar sobre a ordem dos bens a serem penhorados, a ordem preferencial, e, se der tempo, vamos falar sobre as regras de não incidência, que é as da impenhorabilidade. Acredito que não dê tempo. Para não ficar muito extenso, eu vou apenas fazer a menção acerca do que vem a ser esses bens impenhoráveis e na próxima parte, então, nós vamos tratar pormenorizadamente sobre bem de família e sobre o artigo 833 do Código de Processo Civil, que versa sobre isso. Então, essa primeira parte, nós vamos então fazer essa aproximação acerca do conceito de penhora, da sua incidência, da sua não incidência e dos seus efeitos materiais e efeitos processuais. Então, vamos lá. Bom, como eu havia mencionado, a penhora ela é diretamente ligada ao princípio da patrimonialidade. Como ressaltado, a penhora ela vai recair sobre o patrimônio do devedor. O princípio da patrimonialidade afirma que o devedor responde com seu patrimônio. Então, para o pagamento de débitos, pagamento das dívidas. E assim sendo, a penhora ela tem um âmbito de incidência no patrimônio. Ele é um ato processual constritivo que vai incidir sobre o patrimônio disponível do devedor. Eu afirmo a palavra patrimônio, essa expressão patrimônio disponível, porque nós vamos estudar que nós temos um rol de bens que são impenhoráveis, ou seja, são aqueles bens que visam resguardar o mínimo existencial, visam resguardar a dignidade humana do devedor. Então, o credor ele pode muito, o exequente pode muito, mas ele não pode tudo. Percebam, o estudo então da penhora no Código de Processo Civil começa no artigo 831 do Código. E lá fala, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, atualizado, o valor principal atualizado, constante no título, mais ainda os juros, mais as custas e honorários advocatícios. Então, percebam, é a partir do 831 que nós iniciaremos o estudo da penhora. Então, numa primeira abordagem conceitual, a penhora, então, é um ato processual. Ato processual de apreensão de bens. Apreensão judicial de bens. Eu até digo em sala que o princípio da patrimonialidade afirma ideia genérica de que o devedor responde com seu patrimônio e a penhora
ela vai especificar qual o patrimônio que será apreendido, qual o patrimônio que será afetado para o adimplemento obrigacional, né, de forma coercitiva por parte do Estado. Né? Então, nesse primeiro momento, a penhora então, é um ato de apreensão judicial dos bens. Então, e visa, obviamente, o propósito é pegar esse bem, apreendê-lo, né, por meio da penhora, e depois, nossa próxima fase, nós falaremos sobre a avaliação desses bens e depois falaremos sobre a expropriação, para justamente buscar o que, por meio desta apreensão, nós vamos alienar o bem, né, ou transferi-lo para terceiros, ou até para o próprio credor, para que se propicie o adimplemento obrigacional. Então, esse propósito da penhora é justamente a satisfação do crédito que está sendo executado. Então, a penhora nada mais é de que um ato de constrição patrimonial, ato processual executivo, em que são apreendidos bens, um bem ou mais de um bem, né? E esses bens estarão ao dispor do processo de execução para a satisfação do crédito que está sendo executado, que é embasado no título executivo. Então, meus caros, nós podemos ter uma construção direta, né? Ou uma utilização direta, o Alexandre Câmara utiliza essa expressão, né? Utilização direta da construção patrimonial, em que se fala direta porque o bem apreendido, o bem penhorado, ele vai ser entregue ao exequente. Pode ser, nós falaremos lá na fase expropriatória, que antigamente a única forma de expropriar o bem era levando a leilão, né, levando a arrematação, né, o leilão público, que era dividido em leilão para bens móveis e asta pública para bens imóveis. Nós tivemos uma reforma em 2005 e 2006, no antigo Código de Processo Civil, né, de 73, em que aboliu, né, a asta pública para bens imóveis e agora tudo é leilão, assim como é lá na execução fiscal. Então, essa sempre foi tradicionalmente a forma de expropriação na execução, né, por meio da arrematação pública ou o leilão. Contudo, nós temos agora também a possibilidade da adjudicação. Né? A adjudicação ela sofreu uma mutação daquilo que era no sistema anterior, né, do Código 73, e hoje permite-se ao credor ou a outros legitimados que possam pegar o bem para si, né, no popular, né, ou seja, requerer ao magistrado que aquele bem penhorado seja entregue a ele, o credor, para o adimplemento obrigacional. Então, esse fenômeno, né, do pedido de entrega do bem penhorado ao credor, ao exequente, a gente chama isso de adjudicação. Então, por isso que se utiliza essa expressão utilização direta. Utilização direta. Perfeito? Eu voltarei nesse assunto quando eu estiver falando sobre expropriação. Então, nós falaremos sobre adjudicação, que é uma forma de expropriação, que é a entrega direta do bem penhorado ao credor ou a outros legitimados. Falarei até da digressão histórica, né, como que a adjudicação era, o propósito que era de salvar bens, né, no seio familiar, para que ele seja mantido, e como que ele ficou hoje. Vamos falar também sobre alienação particular, alienação pública de bens, né, e a penhora de créditos, né, que antigamente a gente chamava de usufruto judicial, né, da penhora de frutos e rendimentos. Pois bem, meus caros, então ainda temos, né, a chamada constrição patrimonial, então pode ser direta, com a entrega do bem ao credor ou a outros legitimados, e pode ser também indireta, que é o que normalmente acontece. Quando se fala em indireta, nós estamos falando que o bem penhorado ele vai ser expropriado, ou seja, retirado da esfera de propriedade do devedor e transferido para terceiros, né, que vão pagar por aquele bem. E aquele bem vai ser transformado em dinheiro, não é? E esse dinheiro vai ser revertido à execução para o pagamento do principal, mais os juros, né, mais os honorários advocatícios e as custas processuais, como eu havia me referido,
que é o artigo 831. Então mentalize essa ideia. A penhora é um ato processual executivo, praticado no bojo do processo de execução e que visa a constrição patrimonial dos bens disponíveis do executado, do devedor. E essa constrição vai propiciar a apreensão dos bens do devedor, né? E que poderá e vai ficar ao dispor do exequente para, querendo, ele adjudique o bem para si, né? Pegue o bem para si, a utilização direta desse bem penhorado, ou que ele faça uma utilização indireta, ou seja, que o bem de fato vá ser vendido, né, expropriado para terceiros e o produto dessa venda, o produto dessa expropriação vai ser revertido à execução, ok? Então vamos prosseguir agora no nosso próximo tópico sobre os efeitos da penhora. Então a penhora ela produz efeitos. Quais são, né, esse ato de constrição patrimonial? Vamos ver isso no próximo slide. Bom, dentre os efeitos da penhora, então a penhora ela tem algumas aptidões, né? Ela tem algumas produções de efeitos. Nós vamos falar primeiro dos efeitos processuais e depois nós falaremos sobre os efeitos materiais. Os efeitos processuais, o primeiro efeito prático, né, no âmbito processual é que aquele bem penhorado ele vai ficar ao dispor do juízo. Ele está lá em garantia do juízo para justamente o adimplemento obrigacional. Essa é uma primeira ideia elementar, é um primeiro efeito processual. Ainda, lembre que eu disse que nós temos o princípio da patrimonialidade, que é uma ideia genérica, e a partir do princípio, a partir da penhora, esse princípio da patrimonialidade ele é concretizado. Então, aquela ideia abstrata de que o devedor ele responde com todo o seu patrimônio livre, desembaraçado, seu patrimônio disponível, essa ideia ela é concretizada, ela é de fato, né, efetivada por meio da penhora. Então, a penhora ela tem um efeito processual de individualização de qual patrimônio, de qual bem ou de quais bens que estarão ao dispor do juízo. Então, esse é um efeito muito interessante e muito importante. Então, esses bens que forem penhorados, eles vão, de fato, suportar a atividade executiva, né? Eles vão ser colocados à disposição do processo de execução, né? À disposição do exequente, melhor dizendo. Então, essa individualização de bens é muito interessante. Um terceiro efeito, que também é de relevância, é o chamado direito de preferência. O que significa isso? Não é raro, meus caros, não é raro o devedor ter, o executado, ele ter mais de um credor, ele dever para mais de uma pessoa, né? E aí, às vezes ele só tem um bem, né? Só tem uma casa livre, desembaraçada, um terreno, né? O que fazer? Não é raro que nós tenhamos, então, mais de um credor penhorando aquele mesmo bem. E aí, quando se fala em direito de preferência, quer dizer o seguinte: aquele que penhorou primeiro terá a preferência no recebimento dos valores. É basicamente essa a ideia. Só um detalhe de ordem técnica, dois detalhes, melhor dizendo. Nós temos a classificação dos créditos, nós vamos falar isso no momento oportuno, lá na fase satisfativa, na fase de pagamento, adimplemento. Vamos falar da classe de bens, por exemplo, créditos trabalhistas, créditos tributários, né? Créditos quirografários. Quirografários são esses justamente provenientes dos títulos de crédito, né? Basicamente. Então imagina, você tem lá um credor de um cheque, outro um credor de uma nota promissória. Aquele que primeiro penhorou, como os créditos são da mesma natureza, são todos créditos quirografários, aquele que primeiro penhorou ele vai ter preferência no recebimento. Então esse é um primeiro detalhe. Você vai ter que analisar também a classe dos créditos. E nós veremos isso no momento certo. Um outro ponto, também igualmente importante, pode acontecer de termos a incidência de mais de uma penhora sobre o mesmo bem. Então, tantos serão os graus de penhora, quanto serão
as incidências das penhoras. Então, a gente fala o seguinte: penhora de primeiro grau, penhora de segundo grau, terceiro, quarto, quinto, sexto grau. O que significa isso? Quando a gente fala em graus de penhora, nós estamos falando de número de credores que penhoraram aquele mesmo bem. Então, quando você chega e fala, olha, este bem está com penhora de quarto grau, isso significa que nós temos 4 penhoras incidindo sobre aquele bem. Ou seja, 4 execuções, 4 credores exequentes que penhoraram aquele mesmo bem. Então, é uma ideia correlata aqui, né? Então, aquele que penhorou primeiro, penhora de primeiro grau. Aquele penhorou em segundo lugar, penhora de segundo grau. E assim vai, né? Então, às vezes você escuta lá, pode escutar no jargão, né? Ah, tá com penhora de oitavo grau, né? Ou seja, tem 8 credores que já penhoraram aquele bem. Então, se eles forem da mesma classe de créditos, né? Então, aquele que penhorou em oitavo lugar, ele vai receber em oitavo lugar, né? Tudo bem? Então, essa ideia de direito de preferência, ela também afirma esta ideia, tá? Quem primeiro penhorou, primeiro recebe, se for da mesma categoria, da mesma classe de créditos. Pois bem, meus caros, vamos, então, se houver 2 ou mais penhoras sobre o mesmo bem, nós vamos falar sobre direito de preferência. Quem chegou primeiro bebe água limpa, né? Essa é a ideia. Bom, vamos falar também, então, de um outro efeito, né, da penhora, que são os chamados efeitos materiais. Materiais, ou seja, que produzem efeitos para fora do processo, né? Então, o chamado efeito material, o primeiro deles nós temos é a perda da posse. Aquele que teve um bem penhorado, ele perderá a sua posse direta do bem apreendido. E lembre lá do direito das sucessões, né, do fracionamento da posse, posse direta, posse indireta. Né? Então, a posse direta é o contato físico, a apreensão física do bem. Então, e com esse aperfeiçoamento da penhora, né, quando há o aperfeiçoamento da penhora, nós vamos ter 2 atos, né? A apreensão, né, e o depósito desses bens penhorados, o depósito do bem penhorado. Pode acontecer, obviamente, do próprio devedor ficar como depositário, né, deste bem. Mas reparem, ele muda de categoria, né? Ele deixa de ser, de fato, o possuidor pleno para ser apenas um mero detentor. Né? Ele deixa de ter a posse direta para ser apenas o detentor daquele bem. E ele, sendo o depositário, ele tem o dever de zelar, né? De assegurar a rigidez, né? Daquele patrimônio que foi a ele confiado. Obviamente, nós temos situações em que é possível que esse bem apreendido ele fique com terceiros, né? Terceiros fiquem como depositários. Nós vamos voltar nesse assunto a um capítulo específico aqui no Código de Processo Civil que fala sobre o depósito, ou a figura do depositário na execução. Ok? Voltaremos nesse assunto. Mas o que você precisa mentalizar neste primeiro momento é que um dos efeitos materiais da penhora é justamente a perda da posse direta. E se o próprio devedor permanecer com o bem, mas não, ele será como depositário, ou seja, ele será um mero detentor da posse daquele bem. E por fim, né, o último efeito da penhora, nós temos a chamada ineficácia dos atos posteriores de alienação ou oneração dos bens, ou do bem. A questão aqui que se coloca é o seguinte: se o bem foi penhorado, né, ele está ao dispor, né, ele está ali como garantia do juízo. Foi aqui essa primeira hipótese, nós falamos de efeitos processuais. Assim sendo, se o devedor, se o executado tentar vender aqueles bens, tentar transferir para terceiros, seja por doação, né? Alienação que estou trabalhando como gênero, né? Pode ser a venda ou pode ser a doação, tá? Alienação como gênero e doação e venda como espécies, tá?
E nós sabemos que lá no direito civil nós temos autores que trabalham alienação como venda e outros trabalham com a noção de alienação como gênero e venda e doação como espécie. Estão trabalhando nessa perspectiva, alienação como gênero. Então, se ele tentar doar, se ele tentar vender o bem, vai ser uma venda ineficaz, totalmente ineficaz. Né? E também oneração, quando se fala em oneração, por exemplo, ele deu o bem em garantia, né, em hipoteca, né? Então também vai ser totalmente ineficaz para a execução, né? Então isso é bastante interessante e aqui nós temos aqui alguns desdobramentos muito interessantes. Caso ele tente fazer isso, vai incorrer, além da ineficácia, né? Isso não produzir qualquer efeito. Quando a gente fala em ineficácia, o plano de eficácia, nós estamos falando de não produção de efeitos. Ele doou bem, mas não vai produzir efeito algum. Não vai servir para nada. Né? Para a execução, aquele bem está dado em garantia. E vai servir à execução, vai ser expropriado dentro do âmbito da execução. E, obviamente, se ele tentou vender, se ele tentou doar ou onerar, isso incorre em fraude. Fraude à execução. Né? Então, o bem penhorado que é vendido, o bem penhorado que é doado, né, ou onerado, ele vai ser considerado incorrer na hipótese de fraude à execução. Então, poderá, obviamente, também, além dessa ineficácia dessa venda, ele sofrer as punições, né, por ato atentatório à dignidade da execução, litigância de má-fé, enfim, né, uma série de situações ali que poderão incidir, né, e sem prejuízo da responsabilidade penal, né, por eventual estelionato, né, ou tentativa. Pois bem, meus caros, só que, para que isso ocorra, né, as coisas não são tão simples assim. Para que isso ocorra, exige-se do credor que ele averbe, ou seja, que ele proceda à averbação desta penhora junto ao cartório de registro, né, de imóveis, né, se for bem imóvel, ou no registro, né, por exemplo, do Detran, né, para que isso produza efeitos. Então, tem que haver essa averbação. E, havendo essa averbação, houve então o registro público, e então haverá um efeito prático muito interessante que eu acabei de colocar aqui para vocês, que é a presunção absoluta de conhecimento por terceiros. Ninguém poderá alegar, eu não sabia, eu estava de boa fé. Não, isso não é permitido. Essa alegação não é aceitável. Quando a gente fala de presunção absoluta de conhecimento de terceiros, essa presunção absoluta ela não aceita a prova em contrário. Não admite. Mentalize essa ideia. Sempre que falar em presunção absoluta, não se admite prova em contrário. Apenas a presunção relativa que admite prova em contrário. E aqui, quando há o registro, né, quando há a averbação junto ao cartório de registro de imóveis ou qualquer outro órgão de registro, há uma presunção, então, absoluta de conhecimento por terceiros. E esses terceiros não poderão alegar desconhecimento. E, caso também então tenha sido tentada essa venda, essa oneração, essa doação desse bem, vai incorrer em fraude à execução, né? Então, daquele que tentou assim proceder, tá? Então, meus caros, reparem, esses são então os efeitos da penhora, né? Então, basicamente, né, são esses 5 efeitos. 3 efeitos de cunho processual, garantia do juízo, individualização do patrimônio que vai ser afetado pela expropriação, gerar o direito de preferência, né? Aquele que primeiro penhorou vai ter o direito de preferência. Então, como efeito material, nós temos também então, a perda da posse direta do bem. Então, vai ser retirado do contato físico, né, do devedor, a não ser que ele seja colocado como depositário infiel, ou perdão, como depositário do bem, né, e aí ele mudaria a categoria jurídica, ao invés de ser possuidor, ele seria mero detentor, e se ele não zelar por isso, ele poderá responder sim por depositário infiel, né? E também, por fim, né, como eu acabei de mencionar, com a penhora, se houver o devido registro, né, desta penhora nos órgãos responsáveis, né, de registro, então qualquer alienação
deste bem vai ser totalmente ineficaz. Ineficaz, ou seja, o bem vai continuar respondendo pelo adimplemento obrigacional. Não importa se houve a tentativa de venda, se houve a venda ou não, né? Contrato de gaveta, isso não importa aqui para a execução. Tá? Aquele bem que vai suportar e azar, né, daquele que fez a aquisição. Né? E lembrando que ele não vai poder alegar que ele estava de boa fé, né, se houve o devido registro no cartório de registro de imóveis. Tá bom? Então, esse slide era isso, eram esses elementos que eu tinha para falar. Nós vamos no próximo slide, vamos falar sobre o âmbito de incidência então da penhora, daquilo que ela incide e daquilo que ela não incide. Então vamos lá. Bom, como eu mencionei, quando se fala em penhora, nós estamos falando então do âmbito de incidência dela. E ela vai incidir, né, como ato de apreensão, ato processual, ela vai incidir sobre todo o patrimônio do devedor. Mas não é qualquer patrimônio, é o patrimônio disponível. É o patrimônio disponível. E aqui nós temos que relembrar, né, lembrando lá no chamado princípio da patrimonialidade, que nós já mencionamos, nós temos que relembrar o artigo 391, né, do Código Civil. Percebam, não é o Código de Processo, é o Código Civil. O Código Civil fala no 391, lá no direito das obrigações, né, lá na parte já final, né, do direito das obrigações, quase chegando lá em contratos, lá fala o 391. Pelo inadimplemento das obrigações, respondem todos os bens do devedor. Então, percebam, nós temos que fazer uma digressão acerca do direito material ali correlato. Então, isso está previsto no Código Civil, da chamada responsabilidade patrimonial. E aqui, no âmbito do Código de Processo Civil, foi a minha primeira fala, né? Eu iniciei falando sobre isso, foi do artigo 831. E, precisamente, olha só, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem, né, para o pagamento. Né? Isso aqui é até quase um mantra, né, na praxe forense. Né? A gente fala bastante isso, né? Incidência sobre tantos bens quantos bastem. Né? Muitos advogados até enchem a boca para falar disso. Então, tantos bens quantos bastem para quê? Para pagamento do principal atualizado, né? Juros, custas e honorários advocatícios. Como já houve a necessidade de ajuizamento da execução, obviamente há incidência de honorários advocatícios. Lembrando a vocês, desculpem, lembrando a vocês que na admissibilidade da execução, caso a admissibilidade seja positiva, o magistrado ele tem que fixar os honorários em 10%. 10%, no mínimo, né? E podendo até majorar, podendo até chegar a 20%, caso tenha sido instaurado incidentes na execução, né? Por exemplo, aqui na penhora nós temos muitos incidentes, então às vezes esses honorários poderiam até ser majorados, a chegar até 20%, se eles entraram, por exemplo, o execuante às vezes entra com uma sessão de pré-executividade, embarga a execução, recorre, né? Cria incidentes na penhora, incidentes lá na avaliação. Então, esse é um patamar de 10%, é um patamar mínimo, né, que o juiz fixa ali na admissibilidade. Tá? Então, esses dois artigos aqui são cruciais, né, para falar do princípio da patrimonialidade. E nós temos também um artigo muito interessante, muito importante, que é o artigo 835, que eu vou falar agora, logo em seguida, né, o nosso próximo slide, né, que fala da ordem de preferência dos bens a serem penhorados. Então, essa é uma parte muito interessante e muito importante, né, que aqui no âmbito do processo de execução. E, por fim, como eu estava falando sobre âmbito de incidência da penhora, a penhora recai sobre o patrimônio disponível do devedor. Essa afirmação se dá porque nós temos um patrimônio que é indisponível, ou que a gente chama, que o nome deu a nomenclatura aqui, de não incidência da penhora. A penhora ela não vai incidir, né, sobre determinados bens, né, são aqueles bens tidos como impenhoráveis, são os bens que não suportam o pagamento da dívida, e temos também uma regra aqui muito interessante que eu acabei de colocar aqui para vocês, que é o artigo 836. Olha que diz que interessante.
o artigo 836. Por isso que eu gosto dessa expressão genérica não incidência da penhora. Fala o seguinte, olha o 836, vamos lá ver. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas. Ou seja, o que significa isso? Significa que os bens disponíveis, né, o patrimônio disponível do devedor é tão pequeno, é tão pouco, que não suporta sequer o pagamento das custas processuais. Então, olha que interessante. Então, caso sequer de guarida, né, viabilize o pagamento das custas processuais, então a execução ela não pode prosseguir. Não vamos proceder à penhora. Então, essa é uma regra muito interessante aqui do sistema executivo, né, que visa também resguardar a dignidade do devedor. Todas essas regras, eu defendo essa ideia de todas essas regras de não incidência, mentalize também essa ideia, né? Todas essas regras visam a salvaguarda da dignidade do devedor. Né? Nós temos que ter como se diz, um fair play. Né? O professor Alexandre Moraes da Rosa, processualista penal, ele usa muito essa expressão lá no livro dele, Teoria dos Jogos, né? No processo penal. Eu acho que cabe bem aqui, né? E lá na teoria das provas, né? Do processo civil. Né? O fair play, né? O jogo limpo. Então, e a grande ideia aqui, quando a gente vê lá entre os processualistas que escrevem sobre isso, os comentaristas, né? Dos códigos de processo, eles falam o seguinte, olha, aqui nós estamos falando de uma penhora inútil, né, da inutilidade da penhora. Né? Então, quando ficar evidenciado que o produto vai ser totalmente absorvido pelo simples fato do reembolso. Né? Quando a gente fala em custas processuais, nós estamos falando do reembolso, né, das custas desse processo. Então, e obviamente, como toda execução, ela tem que ser equilibrada, ela tem que ser proporcional. Então não faz o menor sentido proceder a uma execução sabendo que ela não vai passar sequer do pagamento das custas, né? Quanto mais o pagamento do principal. Então é uma regra aqui para proteção da dignidade do devedor. Tá? Vou apagar aqui para vocês continuarem, poderem ler aqui. Tá? Então, quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrado será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Então essa é uma regra muito importante, é o que a gente chama de não incidência da penhora. E a outra, que é a mais famosa, que pelo adiantar da hora, né, já passamos de mais de 30 minutos, eu vou deixar então para o próximo, uma aula apartada, né, a parte 2, eu vou entrar falando sobre empenhorabilidade de bens. O vídeo fica muito extenso, fica muito carregado, eu também não consigo, eu acabo tendo dificuldade se o vídeo fica muito extenso, dificuldade de salvamento, né, no computador, fazer o upload também no YouTube não é fácil, eu confesso que eu tenho dificuldades com relação a isso, estou apanhando muito, então eu vou deixar para fazer a análise da empenhorabilidade de bens, que ela é dividida em absoluta e relativa na parte 2. Aqui logo em seguida eu já vou gravar essa parte 2 para falar da empenhorabilidade absoluta, que vem previsto no artigo 833, que ela vai ter um rol, né, bastante extenso. Né? Nós vamos falar então ali sobre os bens inalienáveis, né, bem de família, salário, poupança, né, até 40 salários mínimos do valor depositado em poupança, seguro de vida, né, recursos públicos de fundos partidários, então, pequena propriedade rural. Então nós temos uma série de bens que são protegidos pelo sistema, que fazem da não incidência da penhora. Então, e aqui nós temos muitos incidentes aqui dentro da execução. E tanto é que vai ser até de bom tom a gente trabalhar isso num slide separado, numa aula separada, né, específica para isso, porque também eu pretendo trazer para vocês vários entendimentos jurisprudenciais importantes que falam sobre isso. Tá? Especialmente quando a gente fala ali do inciso 2º e inciso 3º. Né? E também agora, há pouco tempo, a gente tem visto também algumas relativizações. Né? Inciso 2º é o que fala dos bens móveis, né, que guarnecem a residência, igual televisão, micro-ondas, computador, geladeira. Né?
E o inciso terceiro fala do vestuário, né? Das vestes, eles também são impenhoráveis. E o inciso quarto, que é o que mais, do artigo 833, estou falando, o inciso quarto, ele fala da remuneração, né? Do salário, tudo aquilo que é proveniente do seu trabalho, né? Também é impenhorável, a não ser que seja para pagamento de débitos alimentares ou aqueles valores acima de 50 salários mínimos, né? Eu vou trazer para vocês, então, na próxima aula, vários entendimentos jurisprudenciais sobre isso. É muito casuístico. Inclusive, essa regra da impenhorabilidade do salário, né, da remuneração, estou falando isso de forma genérica, né, tem vários desdobramentos, pensões, né, aposentadorias. Nós vamos ver que o STJ tem vários entendimentos de relativização, né, permitindo ali 10% de penhora se não houver prejuízo, né, enfim. E também num ativismo insustentável por parte do STJ, né? A interpretação, as palavras têm sentidos possíveis e há limitações do intérprete, né? Então nós vamos trazer alguns entendimentos do STJ, no meu entender, até equivocados, né? Porque como nós estamos falando de restrição a direitos fundamentais, a interpretação ela tem que ser literal, a interpretação tem que ser restritiva, tá? Então eu vou pedir vênia para vocês, porque nós já estamos com 36 minutos, né? Eu vou deixar então para falar sobre a ordem dos bens a serem penhorados, que é o artigo 835. Eu preciso ali de um bom tempo para também explicar ali, né? Temos 13 incisos ali para explicar um por um, né? E o artigo 833 e 834, que fala dos bens impenhoráveis. Então, acompanhe aqui na segunda parte, né, sobre a penhora. Penhora, segunda parte, nós vamos falar especificamente sobre esses dois temas. Eu acho que vai tomar todo o nosso tempo, né, os nossos 30, 40 minutos, vai ser basicamente só para explicar isso e os entendimentos jurisprudenciais e doutrinários acerca disso. Tá bom? Aguardo vocês lá. Muito obrigado. Até a próxima.